Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao estudo do livro Roteiro, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. O estudo do livro Roteiro está dentro do programa Jesus e o Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e também fica disponível no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. O programa é apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar. Agradeço pela tua audiência, agradeço pelos comentários, agradeço por compartilhar, por divulgar, por enviar mensagens aqui no comentário. São pequenas ações que cooperam e muito com o canal no YouTube. No dia de hoje, como já anunciado no vídeo anterior, nós daremos continuidade no capítulo 3, o Santuário Sublime. Até este presente momento, os capítulos estão sendo divididos em dois, para não perdermos nada que Emmanuel possa nos deixar, nos ensinar, mostrando a finalidade do estudo espírita. É estudarmos com calma, é estudarmos centrados, sem aquela necessidade de corrermos, se vai levar 40 semanas, 60 semanas, 70 semanas, não há problema. O importante é nós estudarmos com calma, absorvermos o que Emmanuel nos ensina e, acima de tudo, colocarmos em prática. Assista este vídeo, se você não assistiu o vídeo passado, está disponível no YouTube da TV A Caminho da Luz. Fazendo uma recapitulação muito breve, nós vimos então no capítulo passado, a primeira parte que o lemos, esta analogia que ele faz ao desenvolvimento do intelecto, ao desenvolvimento do corpo fisiológico, e ele também tem um parágrafo extenso mostrando como o nosso corpo físico é uma máquina preciosa, é uma máquina importante. Dando continuidade, no corpo humano temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina, sem sombra de dúvida. Nós não temos aqui nenhuma dúvida quanto à assertiva da palavra, da frase de Emmanuel. O nosso corpo físico, sem sombra de dúvida, é importantíssimo, porque através dele eu posso progredir, mas através dele eu posso não regredir, porque aprendemos no Espiritismo que não há retrocesso, mas eu posso estacionar. E o estacionar pode significar muitas vezes adquirir novas dívidas espirituais com a necessidade nesta ou numa oportunidade vindoura de ressarcirmos perante a nossa consciência e perante as leis divinas. Também fala que é uma das super maravilhas da obra divina. Não apenas o corpo físico, mas se nós olharmos detidamente os reinos que fazem parte do nosso planeta, o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, nós percebemos que todos eles estão em franco desenvolvimento, todos eles são super maravilhas da criação divina. É verdade que muitas vezes pelas nossas mãos, pelas mãos dos homens, nós estragamos a criação divina. Temos visto desmatamento, temos visto derretimento do gelo, temos visto as florestas cada vez mais sendo derrubadas. Então, tudo isto gera um impacto na nossa própria jornada terrena. Mas aqui eu vejo que no laboratório divino, o esforço dos espíritos para que nós pudéssemos chegar onde chegamos. Às vezes nós falamos assim, levou 1000 anos. Levou 10 mil anos, 50 mil anos. Isso não é nada. Para a evolução de um planeta, isso não é nada. O planeta Terra tem a idade que tem e ainda estamos no mundo de provas e expiações. Então, às vezes nós falamos assim, nossa, mas quantos milênios para chegarmos onde chegamos? É um tempo curto. Na obra divina, a obra já não nasce acabada. Há um conceito bíblico que nos fala, a Terra está em formação. Isso significa que a Terra não está concluída. Por isso que ainda vemos maremotos, terremotos, vulcões, ainda vemos os abalos sísmicos. Por quê? Porque a Terra está em formação. Quem sabe no mundo de regeneração
já preparando-nos para um mundo feliz, nós não deixaremos de ter tantos achaques físico mesmo, abalos sísmicos que a Terra passa. Então eu vejo esta primeira frase de Emmanuel como uma frase poética, uma frase que mostra que na criação divina todos nós somos muito importantes, todos nós temos um papel a desempenhar, seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele individual, seja ele coletivo, todos nós. E continua o Espírito amigo. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador que, pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne, em que a alma se manifesta. Maravilhosa cidade estruturada, com vidas microscópicas, quase mensuráveis. Por meio dela, a mente se desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo, para altos encargos nos círculos superiores. Então aqui Emmanuel começa mostrando que da cabeça aos pés nós temos uma máquina fantástica. Nós temos uma máquina engenhosa, complexa e altamente produtiva quando sabemos utilizar esta própria ferramenta. Desenvolvemos a inteligência, desenvolvemos o intelecto, desenvolvemos a parte muscular, vamos dando aquela oportunidade a este veículo. Mas ele também nos fala a respeito da mente. Ele também nos mostra a importância de alimentarmos através dos nossos próprios pensamentos, de mantermos uma mente límpida em relação ao mundo que vivemos. Lembremos que estamos no segundo estágio de 5 que um planeta pode passar. Saímos do primitivismo, estamos no mundo de provas e expiações, depois o mundo regenerador, depois o mundo feliz e depois os mundos que já entram naquela ordem dos mundos ditosos. Provas e expiações ainda é sinônimo de atraso moral. Não digo nem de atraso intelectual, porque hoje nós temos visto o nosso avanço, não podemos dizer que estamos atrasados, mas do ponto de vista da moralidade, infelizmente, ainda estamos muito aquém comparado com a nossa própria inteligência. Quando aqui reencarnamos, quando aqui nos encontramos numa nova família, com o véu do esquecimento, uma página em branca a ser escrita, é muito comum, se nós não tivermos uma religiosidade, uma espiritualidade, um pensamento mais centrado, um pensamento já com mais otimismo, é muito comum que nós entremos no turbilhão que o mundo nos envolve. É muito comum nós entrarmos no turbilhão das críticas, das fomentações e injunções puramente da matéria. Então hoje que ainda estamos no momento de pandemia, ainda estamos no momento que muitos lares são abalados de várias formas simultaneamente, nós percebemos como a luz do Espiritismo pode nos ajudar na modificação da nossa própria mente. Como é que eu posso mudar os pensamentos frente a tanta desordem? Não desordem por parte da natureza, mas desordem por parte nossa mesmo, do comportamento, das ações, do pensamento, dos ideais que hoje circundam o nosso próprio ser. E aí nós vemos a importância que tem, por exemplo, para o santuário doméstico, que é o nosso próprio corpo físico, a importância de nutrirmos as preces, de fazermos mais trabalhos voltados para a senda do bem, seja esquentarmos um copo com café com leite e darmos a um morador de rua, seja levarmos um enxoval para uma mãezinha grávida, seja levarmos um remédio para o doente,
seja levarmos uma cesta básica para o faminto, seja levarmos um agasalho àquele que padece nas noites e madrugadas frias, é nós acharmos utilidade. Aquele ditado é verdadeiro: mente vazia, oficina do diabo. A mente que não trabalha, ela fica presa a pensamentos infelizes, ela não está produzindo. Ao passo que quando nós começamos a dar uma iluminação íntima para a nossa jornada, passamos a viver com a família, com o trabalho, com os estudos, com os hobbies, com tudo aquilo que temos. Mas já conseguimos também colocar na nossa jornada terrena a finalidade de pegarmos um exemplo de Vicente de Paulo, de Francisco de Assis, de Teresa d'Ávila, de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, e conseguimos materializar em nosso dia a dia um pouquinho do exemplo gigantesco que estes homens e que estas mulheres foram e deixaram para nós, eu consigo gradativamente mudando aquele pensamento. Eu me lembro que quando o Chico estava deprimido, pelos embates naturais de uma vida, Emmanuel sempre pedia a ele: Chico, saia da zona de conforto, vá no hospital, vá na cadeia, vá no lar de idosos, vá em lugares que você possa ver uma outra realidade. E o Chico ia. E quando ele chegava, ele via que o sofrimento que ele estava passando era infinitamente menor do que o daquele preso, o daquela criança, o daquele idoso abandonado pelos filhos, pela família. Então nós percebemos que existem sofrimentos maiores do que os nossos. E quando eu mergulho nesta realidade, quando eu vejo o outro lado, eu passo a ver que eu tenho muito. Não digo muito em matéria, mas eu digo muito em oportunidades. Muito em oportunidades. E vamos gradativamente limpando a mente. Vamos pedindo força, orientação, vamos pedindo aquela força para superarmos os desafios. Não é pedirmos para que os espíritos nos curem. Não é para pedirmos aos espíritos que mude ou que mudem os nossos pensamentos. Mas é cada um de nós, pelo esforço, pela dedicação, pela vontade de transformar. Pode ser que eu passe a vida toda e transforme 0,1%. Maravilha! É 0,1% a menos a ser vencido. Toda pequenina vitória é uma vitória. Toda pequenina conquista é uma conquista. É o que Emmanuel nos fala aqui. Se eu não fazia e hoje eu já consigo fazer a luz do bem, um ponto positivo. Se eu falava e hoje eu consigo deixar de falar para não piorar a situação, um ponto positivo. Nós vamos para o intervalo e já retornaremos. Dando continuidade em nosso estudo deste livro que particularmente me toca muito, tanto a mente quanto o coração, o livro Roteiro de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Não podemos deixar de mencionar a questão de alguns meses atrás, o nosso querido Chico foi homenageado em mais uma frente de trabalho. A Câmara dos Deputados, em Brasília, aprovou
colocar o nome do Chico na condição de um herói nacional. Entrou no livro dos heróis e das heroínas da pátria e foi sancionado pela Presidência da República, salvo engano, no dia 6 de setembro deste ano de 2021. Então, Chico Xavier é reconhecido não apenas pelos espíritas, já que a maioria dos deputados não são espíritas. Desconheço a religião do nosso presidente, mas é o exemplo de amor, é o exemplo de bondade, é o exemplo de caridade. Então é este médium que, com tanto amor, eu procuro neste programa estudar semana a semana. Dando continuidade com seu benfeitor Emmanuel, a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Então aqui Emmanuel já vem parafrasear, com palavras diferentes, mas parafraseando o conceito, do que Allan Kardec e a espiritualidade coloca em O Livro dos Espíritos, que a reencarnação é a maior oportunidade que a lei divina poderia nos dar para, através do nosso próprio esforço, corrigirmos as nossas más inclinações. Aqui, quando nós olhamos uma pessoa com um corpo deformado, com uma mente comprometida, nós olhamos e dizemos assim: cadê Deus? Depende. Você quer olhar para esta existência ou você quer entender o que ele fez para chegar até aqui? Se você olhar do ponto de vista de uma única existência, olha como Deus é injusto, castigou aquele pai, castigou aquela mãe, castigou aquela pessoa, deu a cegueira, deu a mudez, deu a surdez, deu a paralisia, deu síndromes que comprometem as suas funções cerebrais. Como é que pode? Mas para nós, os espíritas, nós olhamos para uma pessoa dessa, ficamos sensibilizados porque poderia vir na nossa casa. Nós somos dotados de sentimentos e não é uma jornada fácil nem para a família nem para o espírito, mas hoje nós compreendemos a luz da reencarnação. Hoje nós compreendemos que aquela situação não é ao acaso. Não vamos agradecer, fez por merecer. Não, nós temos que ter humanismo, humanidade, temos que ter sensibilidade, mas também já não olhamos mais com aquele olhar, a lei do homem, ele comete abusos, porque é julgado pelos homens. A lei de Deus não tem equívoco. Eu posso não compreendê-la, não compreendendo acho que é uma injustiça. Eu posso não aceitá-la, não aceitando não vejo finalidade. Mas ela é diferente da lei dos homens. Ela é diferente. Então quando ele fala a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme, não sei se os amigos já teve a oportunidade depois, num leprosário, em que as pessoas vão perdendo parte do corpo. Por que será que nós temos a provação de irmos perdendo parte do nosso próprio corpo? Ou nós vemos crianças em tenra idade passando por processos terríveis, fisiológicos, cerebrais. Então hoje o Espiritismo mostra o porquê, a finalidade e o compromisso que outrora esses espíritos assumiram e que hoje, pela paternidade divina, têm a oportunidade, pelo seu esforço, de acertarem perante si mesmos. Continua Emmanuel: até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico. Enquanto jovem, estraga-lhe as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente, e tão logo se vê prejudicado por si mesmo ou prematuramente envelhecido, confia-se à rebelião, destruindo-o de dentro para fora, a golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil. Então, quando nós somos jovens, queremos conhecer o mundo, conhecemos as drogas, conhecemos o sexo, conhecemos isso, conhecemos aquilo. Só que muitos não ficam apenas no conhecer.
Muitos se habilitam e habituam com aquilo. E aquilo vai consumindo, vai consumindo. Quando vê, a pessoa tem 40 anos com uma aparência de 60. Quando vemos, a pessoa desencarna em tenra idade ainda, pelo excesso dos vícios. Então, o que nós vemos, esse livro aqui é da década de 1950. Hoje está até pior. A geração está pior, comprometida. Eu me lembro, por exemplo, a minha irmã estudou psicologia numa faculdade conhecida da cidade de Campinas, estado de São Paulo. 40 alunos, psicologia. Estuda o efeito das drogas no cérebro da pessoa. Vê as modificações comportamentais que aquilo gera. De 40 futuros psicólogos, ela e mais um que não usavam drogas. 40. Psicólogo. Pode ser que o psicólogo que você vai ou foi viciado ou é viciado. 40. 2 não conheceram este caminho. Dos 38, muitos saíram, alguns permaneceram. Mas é para nós vermos o como a frase de Emmanuel ela é atual. Aí nós vamos dizer assim, mas eles não sabem. Eles não sabem? Eles estavam numa das melhores universidades daquela cidade. Eles estavam estudando os efeitos que aquilo tem no corpo humano. Não sabem? Eu não estou falando com um jovem de 15 anos que vai numa escola por ir e passa porque o governo tem a reprovação automática. Eu não estou falando deste jovem. Eu estou falando de um jovem de classe média que estudou em boas escolas, que teve bons professores, que estava numa boa universidade, e vamos falar que não sabia? E aí depois, além destes problemas, Emmanuel também nos fala as rebeliões. As rebeliões que nós passamos é interessante. Quando nós somos jovens, tudo é bom. Aí nós vamos ficando mais velho, vamos ficando com mania, vamos ficando com coisas na cabeça, vamos alimentando fantasmas. Aí depois nós somos vítimas das nossas próprias criações. E coroa Emmanuel este capítulo dizendo: dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo, em que se demora no mundo, e suplica o retorno a ele, como trabalhador faminto de renovação, que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral, para suspirada ascensão às esferas divinas. Então aqui Emmanuel nos mostra, nos fala da importância de nós conscientizarmos o quanto antes de que a vida não é um playground, de que aqui não é um parque de diversões, de que aqui as minhas ações, os meus pensamentos, o meu comportamento, a forma que eu lido diretamente com o meu corpo físico gera consequências. Quantas pessoas na velhice não estão pagando o preço de uma juventude equivocada? Quantas pessoas hoje não são herdeiras da sua própria imprevidência? Aí essas pessoas têm a coragem de dizer assim: é Deus. É Deus? É Deus que usou drogas por você? É Deus que bebe para você? Você hoje na condição de um alcoólatra, então quer dizer que foi Deus que te fez um alcoólatra? Foi Deus que te fez um fumante contumaz? Não. Não é Deus. É você. Não é Deus. Então nós temos que ver o que é Deus e o que somos nós, os homens. O que depende de Deus e o que depende de mim, de você, do nosso esforço. E atribuirmos a nós como adultos
Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu faço isso, você sabe por quê? Porque eu tenho um dia muito corrido, é a forma que eu tenho de espairecer. Mas você está se matando. Você não poderia se espairecer com algo que não te mate? Você não poderia espairecer com algo que fosse benéfico com a sua saúde? Então, eu vejo de conclusão do nosso vídeo de hoje, do capítulo 3, que enquanto nós, cada um de nós, e eu me incluo nesta fila, enquanto nós não nos conscientizarmos da importância do corpo, da importância deste santuário divino, da importância de vermos que ele possui limites, que tem coisas que precisamos evitar, como Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, eu sou livre. Eu posso pular do pontilhão, eu posso embebedar todo dia, tendo dinheiro para isso, eu posso usar droga 24 horas por dia, até quando eu aguentar, eu posso. Eu tenho liberdade para isso. Mas as consequências são terríveis. As consequências virão. Por isso que ele dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me é permitido. E ele também disse, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu planto, mas eu colho. Eu faço, mas aquilo gera naturalmente o seu resultado, a sua colheita. Então que possamos nos conscientizarmos da importância do nosso corpo. Ao encerrarmos o estudo de hoje, eu convido os queridos amigos e amigas a conhecerem outros projetos que temos pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Toda quarta, sexta e sábado, às 20h30, estudamos o livro Nosso Lar. Eu e o meu pai, Sérgio Vilar. E você é o meu convidado a estar comigo quarta, sexta e sábado, às 20h, horário de Brasília. Ao encerrar o vídeo de hoje, agradeço a sua companhia, agradeço a sua interação no canal, uma semana de muita paz, de muita luz e até o próximo estudo.